Palmeirense vê a chegada de Leonardo Jardim como trunfo para o Flamengo ser campeão carioca de 2026 em cima do Fluminense. Liga só no que o Neto lá do Opina Porco disse sobre a final do Carioca. Se liga. Campeonato Carioca. Fla-Flu. Em um jogo único às 18 horas da tarde. Depois disso já tem o jogo de Palmeiras e Novo Horizontino. Então, na sequência, uma final depois a outra. Fla-Flu, ele é um jogo muito 50-50, na minha visão. Na minha visão. E eu tava assistindo um canal de um torcedor do Palmeiras, lá do Sinote, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante a respeito do Flamengo. Ele falou o seguinte, ó. O Flamengo do Felipe Luiz estava jogando mal. Com a chegada do Leonardo Jardim, aumenta as chances do Flamengo vencer o campeonato estadual do Fluminense. Ele falou assim, antes a chance do Flamengo vencer o Fluminense com o Felipe Luiz no comando era mais difícil. Agora, as chances melhoram. Porque chega um técnico novo, a equipe já sente a pressão, tem que mostrar resultado. O próprio técnico, né, já faz uma série de mudanças já imediatas. Equipe concentrada no CT do time para focar no jogo de hoje. Então você tem toda uma questão emocional envolvida nisso. Então as chances do Flamengo agora vencer o Fluminense, elas aumentam um pouco. Em virtude de todo esse balanço que aconteceu. E eu achei interessante a percepção dele. Porque se a gente for parar para pensar, pessoal, se o Felipe Luiz continuasse na equipe do Flamengo, acho que o Fluminense teria mais chance de vencer com o Felipe Luiz no comando do que agora com o Leonardo Jardim. Ah, Neto, você tá querendo dizer então que o Flamengo é favorito? Não, para mim é 50-50. Só que antes não era 50-50. O Flamengo, ele tava vindo muito mal, oscilando demais, e o Felipe Luiz, ele não tava tendo uma compreensão legal das coisas. Então a tendência é que isso continuaria para esse final de semana. E talvez o Fluminense até teria uma vantagem técnica em relação ao Flamengo em virtude de tudo isso. Porque quando uma equipe pega uma sequência ruim assim, tal, parece, cara, que é uma coisa, né? Gruda igual um chiclete, vai demorando pra você sair. Aí a gestão do Flamengo vai lá, cara, né? Levanta o sofá, desarruma tudo e fala assim, vai, arruma de novo, arruma essa sala de novo. Arruma essa sala de novo que a gente vai receber visita. E talvez esse ponto seja o ponto que favoreça o Flamengo na disputa de hoje. Que torne o Flamengo emocionalmente, psicologicamente, mentalmente mais forte. Porque a tendência é que entre com mais atenção, com menos displicência. É aquele chacoalha, é aquela rápida intervenção. E aí, é aquilo que eu falei pra vocês, se chegar hoje, vencer o Fluminense, for campeão estadual, BAP é rei. BAP teve uma leitura rápida, mudou de forma brusca e tá certo, fez o correto. Agora, se hoje tem um aspecto apático, perde do Fluminense, aí, tá vendo? Foi piorar mais ainda a situação. É isso, futebol é linha tênue, é loucura. E para vocês entenderem que não é só o torcedor do Flamengo, né? O flamenguista que tem essa percepção, mas até mesmo o torcedor do Palmeiras tem essa percepção. Até os torcedores rivais têm essa percepção. Eu só acho o seguinte, que antes a chance de título do Fluminense era 60-40 pro Fluminense. Agora, na minha opinião, volta a ser 50-50. Porque eu entendo que esse chacoalhão, cara, esse chacoalhão vai instigar algum poder de reação. Não é possível que isso não vá acontecer, porque se não acontecer, meu amigo, aí vocês colocam na conta dos jogadores também, né? Na verdade, eles também têm responsabilidade, né? É que o técnico, geralmente, ele é o cara que
eles pegam para Cristo. Mas a real é que o técnico também tem... os jogadores também têm responsabilidade em cima disso. Então vai ser interessante acompanhar o clássico de Flamengo e Fluminense, né? Eu acho que é um jogo divertido de acompanhar, principalmente para quem não é torcedor de nenhum dos dois, porque a gente assiste ali pelo futebol, pela resenha, vamos dizer assim. E aí depois a gente tem um jogo contra o Novo Horizontino, que aí é outra história, né? Aí a gente fica mais tenso já e começa a prestar mais atenção no jogo. É isso aí, rapaziada. Neto chegando aí com a sua opinião. Cara, eu já quero entrar aqui com o meu comentário dizendo o seguinte: se o Flamengo perder hoje, pra mim não interfere em nada na decisão que o BAP tomou. Eu sempre disse aqui que foi um absurdo a maneira como foi o Felipe Luiz demitido. Agora, o sentimento que eu tinha é que ia chegar uma hora, um momento, que o Felipe Luiz ia ser demitido. Porque o trabalho do Felipe Luiz em 2026 estava muito ruim. O time não estava ganhando os principais jogos e, pior ainda, o time não estava oferecendo um bom desempenho. Não estava mostrando um bom desempenho. Então, assim, a demissão do Felipe Luiz era certa, cara. Era certa. E, ao meu ver, o BAP, por mais que Felipe Luiz tenha uma carreira, fez história no Flamengo, né, e tudo mais, por mais que isso, né, que a gente tem ele como um dos principais técnicos do Flamengo, cara, não dava. Tava complicado a continuidade do Felipe Luiz. Dito isso, volto a dizer, para mim, se o Flamengo perder hoje, não vai fazer muita diferença em relação a isso, em relação ao que o BAP fez. O BAP tá certo porque o Flamengo ganhou do Fluminense, ou o BAP tá errado porque o Flamengo perdeu pro Fluminense. Para mim, isso aí não vai mudar, tá? Em relação ao jogo, em relação ao que o Neto falou do Leonardo Jardim chegando no Flamengo, eu concordo com ele. O Fluminense é favorito, eu ainda continuo com a minha opinião que o Fluminense é favorito, só que essa mudança, cara, pode surtir efeito positivo, porque os jogadores agora têm no seu olhar um líder que chegou para arrumar as coisas, né? Que já chegou com mudança. Eu sei que muitos jogadores não gostaram, mas tem uma parcela ali de jogadores que com certeza amaram a vinda do Leonardo Jardim. Porque já estavam insatisfeitos com o Felipe Luiz com o rodízio que ele estava fazendo. E eu acredito que o Leonardo Jardim não vai cometer esse erro no Flamengo. Eu acredito. Pode ser que ele chegue também e fique rotacionando o elenco. Mas eu acredito que ele não faça isso. Eu acredito que no decorrer das semanas, dos dias, ele vai esboçar ali um time titular e fazer mudanças conforme necessário. Então, assim, eu acredito sim que essa mudança de técnico possa surtir um efeito positivo nesse jogo de logo mais. Com o Felipe Luiz, se o Felipe Luiz estivesse no comando hoje, eu também acredito nisso que o Neto falou. O Fluminense seria muito mais favorito para essa partida, porque a gente já sabia como que o Felipe Luiz ia montar esse time. Mais uma escalação diferente do que ele colocou anteriormente. Então, assim, eu, diferente do Neto, não acredito que seja 50-50. Acredito que seja 53-55 para o Fluminense, né, nesse momento. E o Fluminense é favorito. Mas isso não impede do Flamengo vencer. Não impede. Por todas essas mudanças aí que o Neto mencionou, e eu concordo. Mas e você? Você acha que o Flamengo é favorito? Que o Fluminense é favorito? Que é 50-50?
E quem vai vencer? Claro que nós flamenguistas estamos torcendo pela vitória e a conquista do primeiro título desse ano de 2026. Deixa aqui o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!